Fala, rubro-negros e rubro-negras, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Manu e eu confesso que eu tô passando um pouquinho mal. Ontem de noite eu comi uma galinha super tarde, ainda não deu tempo de digerir e eu tinha que fazer esse vídeo para falar sobre a galinhada ontem que o Flamengo fez. Que misericórdia, 4-0 na galinha ali, né? O Flamengo foi treinar ali em Minas Gerais, né, na arena MRV Fla, e foi um treino de luxo assim, né, fora do estádio ali em uma das casas do Flamengo, e veio com 4 gols, né, gols de FIFA, né. E aí, bom, sobre o jogo, o horário do jogo, eu vou falar daqui a pouco, né, porque comer galinha muito tarde assim, eu acho que não bate muito bem não, né. E aí, o Atlético que anunciou que domingo ia ser guerra e foi lá, os caras tava com um arco e flecha e o Flamengo tava de fuzil. Foi basicamente isso, né? E aí o jogo do Flamengo, esse jogo do Flamengo só teve um defeito, que eu vou falar agora, que é um defeito que está me incomodando e me preocupando, que fez o resultado, dá a bola para o adversário e recua. Tudo bem que não precisa ficar na intensidade quando você faz 2, 3, 4 gols, né? A intensidade, dependendo do como está a diferença do placar, ela não se faz necessária, mas se faz necessário um controle maior de bola. O Flamengo, ele consegue controlar e ter a posse de bola muito bem. Só que aí deu bola demais, né? O Rossi fez boas defesas, né? A nossa zaga conseguiu desviar ali algumas bolas, né? Então, não que a galinha tenha ameaçado muito o Flamengo, mas me incomodou eles conseguirem chegar tanto. Se é um time mais competente, poderia ter feito gols. E eu acho que isso não é uma coisa boa. Eu acho que manter a posse de bola, né, dosando a intensidade, eu ainda acho que é a melhor estratégia, né? Mas o Leonardo Jardim sabe o que faz. E aí a gente tem um trecho que passou por cima das galinhas de uma forma, não reconheceu. Era um treino, era um treino. O Flamengo foi treinar ali em um dos estádios dele, né, do Flamengo, né, a Arena MRV pertence ao Flamengo, né, foi dar uma treinadazinha lá, um treino de luxo, e voltou, né, pro Rio. Então, vamos ver aqui o que que o pessoal... Ai, eu tenho tantas coisas pra falar, né, ó que... Cara, ó que... Jogo aberto da Band hoje. Esse tal de Everton Guimarães aqui. Vamos ver a bestalhada que ele falou, né? Então, o que ele falou foi o seguinte: apesar do amasso no Atlético Mineiro e da euforia, não é euforia, querido. O Flamengo não vive de euforia. O Flamengo, ele é constante. Ele vai perder, como qualquer outro time consegue perder, mesmo sendo um dos melhores times, ou o melhor time da temporada, ou do ano, o melhor elenco, né, o melhor técnico. Ele vai perder. A gente perdeu de 3-0 pro Bragantino. Aquilo dali foi uma puta sacanagem, mas beleza, vira uma página, né? Estamos ali perseguindo o primeiro colocado por enquanto, o Palmeiras, né? Mas dizer que é euforia, cara, você tava onde nos últimos anos? Você tava onde o ano passado? Só porque você é bairrista e puxa o saco dos times de São Paulo, com certeza principalmente o Palmeiras, não significa que você tem que ser incompetente na sua análise. O Flamengo não é euforia. O Flamengo é o melhor time. É o atual campeão brasileiro e é o atual campeão da Libertadores. Se tu quiser mudar isso, se você quiser usar esse discurso diferente esse ano, você tem que torcer muito para que o Palmeiras consiga ganhar alguma coisa e fazer melhor do que o Flamengo fez. Porque senão isso aqui é só uma opinião bairrista, é só uma opinião puxa-saquista.
Nem existe essa palavra. Mas é só uma opinião baseada no que tá dentro do teu coração, que tá muito machucado, né? Porque o Danilo subiu mais alto e aí acabou com a tua festa. O Flamengo não é superior que o Palmeiras. Como é que você sabe? Como é que você sabe disso? Só porque o Palmeiras tem um jogo a mais, está com 6 pontos a mais e ainda não jogou contra o Flamengo, como é que você sabe que o Flamengo não é superior que o Palmeiras? Me traz os dados que comprovem que o Flamengo não é superior ao Palmeiras. Porque nesse momento, ambos têm um título esse ano. O Flamengo tem o estadual e o Palmeiras também. Só que quem é que é o último campeão da Libertadores do Brasileiro? Então você está dizendo que o Flamengo, que o Palmeiras é superior. Em que aspecto? Você falou? O que que você está dizendo para suportar essa tua ideia? O Palmeiras é um time consistente. Aham, é. Não perdeu ainda, né? Ali no Brasileiro, tem uma constância no Brasileiro. O Flamengo começou titubeando, né? Mas aí ambos ainda já tem um título no ano. E aí é constante? Consistente? Vamos ver até quando, né? Porque tomou um apavoro ontem do Bragantino. Se fechou, fez um gol e se fechou totalmente. Foi um time bastante covarde. E aí eu acho que tu é o único que não tá conseguindo enxergar isso, porque até alguns palmeirenses mais sensatos conseguiram enxergar isso. Mas beleza, vamos lá. E o Flamengo é um time talentoso. Puta que pariu, velho. É o segundo lugar. Já tem o estadual. Tem um ataque avassalador. Ontem o aproveitamento do Flamengo foi assustador. Foram 7 chutes, 6 ao gol e 4 conversões. E aí? O Palmeiras é o favorito. Quem foi que declarou o Palmeiras favorito? Vocês da imprensa? Porque vocês da imprensa, vocês só tem visão merda. Vocês só tem visão bosta. Todo ano, o melhor é sempre o Palmeiras. O melhor é sempre o Palmeiras. Qualquer time, todo ano é melhor que o Flamengo. Qualquer jogador, todo ano é melhor que o Arrascaeta. E quem foi eleito o Rei das Américas no ano passado? Quem é que é o atual Rei das Américas? O Arrascaeta. Ganhou do Messi. Eu não sei baseado em que vozes da sua cabeça, da cabeça de vocês, dessa mídia podre e bairrista, não sei da onde vocês estão tirando isso. Então, essa aqui foi a coiseira, o trem coisado de ruim que esse cara aqui falou. Então, dito isso, 4-0 pro Flamengo, e o Flamengo tem vindo super consistente, né? Então, tratou aí, velho. Entendeu? Porque o ano passado, vocês falaram o ano passado todinho e o Flamengo ganhou tudo. Exceto o Mundial. Mas vai chegar, vai chegar. Tá ficando maduro, vai chegar. Então vamos lá. Acho que é um termo que cabe, né? Treino de luxo do Flamengo hoje. Passeou na Arena MRV nesse domingo o time do Flamengo. Foi um jogo que o Atlético não pode esquecer. O Atlético, aliás, uma noite, né? Que o Galo precisa tirar lições. O que começou errado, terminou pior ainda, né? Tudo que aconteceu antes do jogo, o Hulk abandonando o vestiário, saindo, optando por não completar 13 jogos hoje. E por uma possível negociação, isso tudo, Thiago, na hora de sair a escalação, aí atrasou ali 15, 20 minutos, depois que a gente foi descobrir o motivo, o próprio Flamengo já havia recebido uma escalação com o Hulk no banco de reservas. Depois a gente vai ver, mas uma atitude que não é a mais correta do atleta, né? Mas enfim, falando do jogo, que é o principal agora, um primeiro tempo... Então, mas aí ele tem que tomar uma decisão. Se tinha um impasse e ele foi escalado para ficar no banco,
ia ser muito pior se ele tivesse ficado no banco e o treinador quisesse substituir, colocar ele no lugar de outro jogador. E aí ele ia completar os 13 jogos. E aí, o que é pior? Lá dentro do campo, você se recusar a entrar com o técnico chamando, ou você já ir embora? Não sei qual que é a situação. Talvez fosse melhor ele nem ter ido, né? Nem ter ido junto com os outros jogadores, ter ficado em casa, ter ido para outro canto, enfim. Sei lá, mas tipo, isso aí enfim. Parece que ele tá em negociação com o Fluminense, né? Em que o Atlético com a bola conseguiu criar boas chances, mandou bola na trave, decisões mal tomadas, mas o Flamengo que quando tinha a bola o Galo simplesmente não via a cor dela, não sabia o que fazer, quem marcar e como marcar. Muita liberdade pro Arrascaeta, que poderia ter sido corrigido ainda no primeiro tempo e não foi. E aí o Flamengo na primeira etapa, gente, finalizou 6 vezes, 3 gols e 2 defesas espetaculares do Everson. No segundo tempo, o Flamengo, evidentemente vencendo por 3-0, tirou o pé do acelerador, né? E aí, Cara, foi muito engraçado, porque ao mesmo tempo em que eu fico muito pé da vida quando o Flamengo tira o pé do acelerador, porque pra mim eles têm que, como eles conseguem fazer o controle de bola, eles precisam, né? Se poupar também quando tá numa situação dessa. Eu, como torcedora, digo, não, minha gente, vocês têm que ficar pelo menos com a bola, porque o Atlético, ele ficou ali quase 40 minutos só atacando, e o Flamengo de vez em quando pegava a bola, ia, errou vários, no segundo tempo errou vários contra-ataques, errou muito contra-ataques. Se os contra-ataques que o Flamengo errou tivesse ele convertido ali em gols, teria sido, nossa, teria sido 7 ou 8 gols ali. O Atlético foi pra cima, criou boas oportunidades, o Rossi trabalhando, fazendo grande defesa, bola na trave. E a exemplo do primeiro tempo, no segundo tempo o Flamengo que tirou o pé do acelerador, afinal de contas estava ganhando por 3-0, deu 2 chutes no gol no segundo tempo. Fez o 4º gol no primeiro chute, um gol de pelada, o Atlético de novo marcando com os olhos. Foi gol de pelada não, foi gol de FIFA. Eu até pensei, nossa, eu já fiz muitos gols assim no FIFA, o falecido FIFA, né, que é o UFC. Várias vezes, acho que todo mundo que joga FIFA, o PES, o antigo PES, né, que agora é futebol, eu acho que já fez gol assim. Foi gol de videogame, aquilo ali foi muito humilhante. Uma falta de dos jogadores no Atlético e Flamengo em Belo Horizonte, no jogo que estava perdido por 3-0. E o segundo chute, o Everton Araújo mandou a bola no travessão. Para você ver o nível de marcação do Atlético no jogo. O Flamengo teve 8 finalizações, com 2 defesaças do Everson, uma bola na trave e 4 gols. O Atlético finalizou 11 vezes, com 2 ótimas defesas do Rossi, decisões mal tomadas. O cara tá meio equivocado ali, né? Porque ele falou que o Flamengo finalizou 8, e na minha cabeça, e aqui tá mostrando, né, que foram 7. Eu já tinha falado anteriormente que foram 7, né? Sendo 6 ao gol e uma, né, que não foi ao gol. E ali ele tá falando que finalizou 11 vezes ali, sei lá quantas vezes ele falou que finalizou o Galo, acho que ele tá meio equivocado ali, mas eu tenho certeza que foram 7 finalizações mesmo do Flamengo. Agora, o número de escanteios, cadê? Deixa eu ver, escanteios aqui, nossa, foi um absurdo. Foi um absurdo. O Atlético, a Galinha, teve muito escanteio, muito escanteio. Incompetência, falta de qualidade, chame do que quiser. O Flamengo venceu por 4-0 num jogo que poderia ter sido 6 ou 7-2, sem nenhum exagero. Então precisa tirar lições. Por tudo que está acontecendo fora de campo, está bagunçado, e a bagunça reflete dentro de campo. Tem muito problema que precisa ser corrigido, e esses problemas extra-campo
refletem dentro de campo. E agora vamos esperar para mais uma zona mista e mais uma coletiva do treinador, que sempre trazem surpresas, né? Vamos ver o que vem para hoje. Aliás, eu vou chamar o Paulo. Que chocolate, que baile, Acho que é um Ai, termo que cabe no treino de caramba. Ai, meu Deus, foi muito engraçado. Foi muito engraçado. Tipo assim, ai, qual que é o problema extra? Que eu quero saber do problema extra campo de Atléticos. Foi uma sova, cara. Foi um chocolate. Flamengo assou galinha. Assou a galinha. E aí eu já trouxe aqui, né? Aqui a opinião deste senhor, né? Que não vale. A opinião dele e merda é a mesma coisa, né? E aqui vem essa pessoa aqui, né? Da Placar TV, Isabela Labate. Que, sei lá, cara. Às vezes eu acho que esse pessoal vive em Nárnia, né? Olha o que essa mulher falou. Palmeiras, por exemplo, incomoda tanto o BAP e o Flamengo porque o Palmeiras. Primeiro, quem é que não tira o Flamengo da boca? É o Palmeiras, a Leila. A Leila não tira o Flamengo da boca. De 10 entrevistas que ela dá, todas as 10 entrevistas, ela sempre fala do Flamengo. E a maioria dos comentários é sobre a arbitragem, né? Porque esse ano eles querem pegar muito pela arbitragem. Eles querem pressionar a arbitragem. Mas ontem foi um jogo impecável. Eu não teria dado aquele cartão pro Samuel Lino, porque claramente Samuel Lino nem encostou no cara. O cara caiu de madura ali. Ontem também no jogo do Palmeiras, o jogador do Bragantino deu um carrinho que nem encostou no jogador do Palmeiras, deu uma cambalhota do nada, como se tivesse quebrado a perna dele, e aí o juiz deu o cartão amarelo também. Então, assim, reclama agora, pô, de arbitragem, imbecil. Porque o Palmeiras, querendo ou não, mesmo com menos recursos que o Flamengo, bate de frente com o Flamengo. Com menos recursos, você tá de brincadeira, porra. Palmeiras, no ano passado, gastou quase R$1 bilhão em contratações, enquanto que o Flamengo gastou metade disso praticamente. E aí tu quer me dizer que o Palmeiras tem menos recursos que o Flamengo? Agora, se você disser assim que o faturamento do Flamengo é maior, eu não digo nada. Agora, os recursos impostos pelo Palmeiras foram muito maiores que os do Flamengo. O Palmeiras gastou quase R$1 bilhão. E aí tu tá querendo meter essa pra gente só pra dizer que, olha só, um time com menos recursos bate de frente com o Flamengo. Tá que pariu, viu? Então, pra ele também não é interessante, talvez, o Vasco se... Não é interessante o Vasco se arrumar pra bater de frente, querida. Querida, bora lá, peraí. Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Ó. Olha esse dado aqui. Vamos lá. Quanto tempo os clubes não ganham o Brasileirão? O Vasco não ganha há 26 anos. E tu tá querendo meter que o Flamengo tá com medo que o Vasco se arrume? Querida, o Vasco, para se arrumar, vai ter que acontecer um apocalipse. Vai ter que acontecer um verdadeiro milagre. Vai ter que ser um negócio maior do que a Arca de Noé. E aí você tá querendo dizer que, primeiro, ela diz que o Flamengo se incomoda com o Palmeiras. E depois ela diz que o Flamengo tá com medo que o Vasco... Homem, se arrume, Vasco, bora. A gente tá querendo tanto que você bata de frente com a gente. Homem, venha. Pelo amor de Deus. Num dia que o Flamengo tiver medo de alguém, nesse dia eu não sou mais flamenguista. Ponto final. Nenhum flamenguista vai ser flamenguista, porque o Flamengo não tem medo de ninguém. Você tá louca, pô? E aí tá aqui a tabela, né? O Palmeiras em primeiro, o Flamengo com menos um jogo em segundo, né? Vem Fluminense no cangote, São Paulo, Atlético Paranaense e o Bahia, né? E esse vídeo tá ficando longo, viu? 20 minutos aí, pelo amor de Deus. E aí, a última coisa que eu quero falar é que aí, e o que eu já venho dizendo,
praticamente todos os vídeos que eu faço aqui, eu digo que o horário dos jogos do Flamengo estão uma droga. E aí, o pessoal tá chamando de trem pagador. Então, nada mais é do que as emissoras, os streamings, né, que detêm ali o direito de transmitir os jogos, estão colocando esses jogos em outros horários para não, primeiro, para não passar na TV, né? Não ter desculpa de passar na TV, porque eles querem ganhar muito, porque sabe que o Flamengo, como diz aqui, a postagem é um trem pagador. Então, quem é que sofre? A gente. A gente que sofre. Porque eu queria ter feito esse vídeo ontem mais cedo e agora eu tô fazendo aqui. Olha só a hora, sei lá que horas são. Olha, vai dar 9 horas. Vai ter view essa coisa aqui, esse vídeo? Não vai ter view. Ninguém tá nem aí, já passou. Entendeu? Eu tô fazendo esse vídeo porque eu gosto, porque eu quero, porque eu queria extravasar. E é isso. Não tem mais nada pra fazer aqui. Vamos lá com o nosso trem pagador, porque só Flamengo sabe o que é ser Flamengo. É isso, pessoal. Até breve. Até quarta, né? Até quarta. Vai passar na TV, ó. Que horáriozinho, 9h30. Enfim, mas pelo menos vai passar na TV aberta, né? É isso. Até breve. Tchau.